nome da Associação de Ex-Alunos do curso de Engenharia de Materiais da UFSCar, estamos aqui realizando um momento muito importante para a história da engenharia de materiais no Brasil, onde vamos ter os depoimentos dos seguintes pessoas: o professor Sérgio Mascarenhas de Oliveira, o engenheiro Vanderlei Belmiro Sverzut e o professor José Roberto Gonçalves da Silva, que foram pessoas muito importantes na criação, implantação e desenvolvimento do curso de Engenharia de Materiais na UFSCar. Este ano estamos comemorando 40 anos do curso, da implantação do curso, e nada melhor do que aproveitarmos essa oportunidade para podermos saber um pouquinho da história, desde a sua idealização, o seu início e o seu desenvolvimento. Então, para isso, como eu comentei, nós estamos contando aqui com a presença e a participação desse bate-papo. Convidaria, inicialmente, o professor Sérgio Mascarenhas para se apresentar e depois poder falar um pouquinho sobre o início, a idealização do curso, da própria universidade, que ele foi uma das principais pessoas, e depois, na sequência, o professor Zé Roberto e o engenheiro Vanderlei vão estar também comentando a respeito. Meu nome é Sérgio Mascarenhas, eu sou físico e ao mesmo tempo químico também, mas hoje eu já não sei mais o que eu sou, porque eu comecei a trabalhar em várias áreas. No momento dessa entrevista, eu tenho 82 anos, sou professor aposentado da USP em São Carlos, onde eu comecei a trabalhar em 1956. E tenho um prazer extraordinário de estar aqui na companhia desses colegas, porque eu acho que a vida da gente, de professor só é bom se ele tiver alunos melhores do que ele, senão corta a cadeia. Eu acho que eu tive a felicidade de encontrar isso na minha vida, de ter pessoas que realmente conseguiram fazer muito mais do que eu poderia fazer. E esse é o caso de todos que estão aqui presentes, inclusive do professor Elias Raj, que é o presidente da associação e que nos deu a honra de realizarmos essa possibilidade de estarmos reunidos aqui, falar de 40 anos atrás. Então, professor, a gente sempre gosta de saber a história do curso, que o senhor é a pessoa que tem todas as informações do início, da concepção, da ideia do curso, que veio junto com a universidade também. E tenho certeza que muitos dos membros da comunidade dos ex-alunos não conhecem essa história, Eu acho que você tocou num ponto-chave, que é que a história da engenharia de materiais está ligada à história da criação da Universidade Federal de São Carlos, que faz também 40 anos. Ela representou um momento de transição no ensino universitário brasileiro, assim como outras que vieram antes dela, como o ITA, por exemplo, a COP no Rio, a Universidade de Brasília também, e várias outras. Mas eu considero que a Universidade Federal de São Carlos, ela realmente chegou numa hora de transição da tecnologia mundial, da tecnologia que hoje nós chamamos de tecnologia global. Por quê? Porque a maior revolução que nós tivemos no século XX, no século passado, foi certamente a revolução da microeletrônica, da informática, que se baseou em materiais, os semicondutores. Isso mudou o mundo, eu não preciso nem lembrar vocês do que está ocorrendo hoje com a convergência digital, e que uniu, por assim dizer, o mundo todo, numa situação de consciência global devido a materiais.
Quando nos laboratórios da Bell, metade do século XX, foi descoberto o transistor, né? Pelos três grandes, Bardeen, Shockley e Brattain, o mundo mudou. O mundo mudou porque os materiais mudaram. Então eu vejo que a grande revolução tecnológica, ela foi alavancada pelos materiais, né? E continua sendo assim, porque a velocidade de vida, a velocidade de inovação e, portanto, o tempo de vida curto de produtos, processos e serviços tão rápido, né, que nós temos, então, uma obsolescência do próprio conhecimento, que é ideal, porque o conhecimento ele tem que se destruir para ser regenerado continuamente, né? O grande Isaac Newton tinha uma frase que eu considero monumental, né? Ele diz o seguinte, que o conhecimento humano é como o raio de uma esfera. Quanto mais aumenta a superfície em contato com o desconhecido. Quer dizer, nós estamos sempre reconstruindo a ciência. Não existe verdade absoluta na ciência. Então, nós temos que ter exatamente um conhecimento dinâmico, e esse conhecimento dinâmico é permitido porque os materiais com que nós lidamos na natureza, eles são materiais que podem ser, então, dominados pelo homem, programados pelo homem. E eu, então, sempre pensei que a grande revolução no Brasil far-se-ia não pela física nuclear apenas, ou para a física dos raios cósmicos. Quando eu era aluno no Rio, em 1950, por aí, eu me senti meio enclausurado, né, por essas disciplinas muito mais físicas, né? Então eu comecei a pensar no que se chamava então física do estado sólido, que depois passou a ser chamada de física da matéria condensada, ciência dos materiais. Então quando eu vim para São Carlos, eu vim com a ideia de fugir daquele congelamento da nossa física, uma física de altas energias, física nuclear, muito importante. Eu não estou dizendo, mas faltava no Brasil uma ciência de materiais, que era a tal física do estado sólido. Então, eu tenho uma foto muito interessante, em que nós fizemos aqui no Rancho das Marocas, que é aqui onde é a Faculdade de Direito, a primeira reunião do Simpósio Nacional de Ciência de Materiais, em que está presente, inclusive, pessoa como o atual ministro de Ciência e Tecnologia, que era um jovenzinho. Então, quando eu vim para São Carlos, eu pensava em física do estado sólido. Mas depois eu compreendi, trabalhando com a engenharia aqui em São Carlos, que também foi pioneira, a engenharia da USP, compreendi que física só não basta. A física é boa globalmente, é boa para publicar trabalhos, né, para dar prêmio, mas o que dá realmente sentido à ciência é a aplicação social. Ciência que não se dirige para a sociedade é uma ciência de Torre de Marfim. É uma ciência egoísta, de uma certa maneira, né? Então, eu pensei que o que nós precisávamos mesmo era engenharia de materiais, porque nós já tínhamos aqui na USP a ciência de materiais, já estava bem estruturada, com contatos internacionais. Então, eu me recusei a abrir engenharia de materiais na USP, porque apareceu a grande oportunidade de uma nova universidade no Brasil, na América Latina, que foi a Universidade Federal de São Carlos, do qual eu tive a sorte de ser o primeiro reitor pro tempore. E aí, então, eu tive a oportunidade de propor a criação de engenharia de materiais, que era a minha grande ambição tecnológica, social. E aí assinei como pró-reitor, como reitor pro tempore, presidente do Conselho de Curadores, a abertura do vestibular. E a história é muito interessante, porque eu fui processado
pelo Conselho Federal de Educação, que alegou que eu não tinha direito, como reitor pro tempore, de criar um vestibular novo, numa matéria que nem existia no Brasil, que o CREA não tinha uma ementa. Era um louco esse camarada que cria uma engenharia, e fui processado. Eu não vou contar a história dos detalhes, como eu me safei do projeto, mas eu posso dizer que essa perseguição veio de todos aqueles que, vários anos depois, criaram engenharia de materiais nas próprias universidades que fizeram essa perseguição com a engenharia de materiais de São Carlos. Mas a coisa maravilhosa é que eu tinha certeza que a engenharia de materiais era botar a bala no alvo com a mão. Porque eu já tinha visto esse tipo de coisa acontecer nos Estados Unidos, onde eu trabalhei em Princeton, que tinha um grupo muito forte na área de materiais. Trabalhei em Brookhaven, trabalhei na Bell Labs, de onde foi criado a microeletrônica. Então eu trazia para o Brasil um anseio que era uma experiência internacional. Eu não acredito que qualquer coisa se possa fazer hoje sem um grande intercâmbio internacional. Nós podemos ser cientistas caipiras, mas não podemos fazer ciência caipira, que há uma diferença muito grande. E eu acho que o Brasil teve contatos internacionais sobre os quais o Vanderlei Versutti, o Zé Roberto vão poder falar, porque eles foram, na realidade, sem eles, nós não teríamos criado a engenharia de materiais. O Zé Roberto como aluno que foi, mas já vindo com uma bela base internacional. O Vanderlei Versutti também, mas o Vanderlei era engenheiro. E ele tinha um sonho muito grande de botar essa engenharia nas empresas. Então ele criou o primeiro programa de estágio, universidade-empresa, na área de engenharia de materiais. Eu acho que se não fosse o trabalho do Vanderlei, nós não teríamos morrido na praia. Porque ele foi para a rua, ele se juntou a várias entidades, e hoje em dia a engenharia de materiais é 95%, se não for 100%, de empregabilidade, com grandes empresas, pequenas empresas. Então eu até vou parar de falar, porque eu acho que cabe a eles, o Vanderlei, que foi o pioneiro dessa ideia de você botar um aluno numa empresa com um tutor dentro da universidade e outro na empresa. Quer dizer, essa foi realmente uma ideia pioneira que ele foi, arregaçou as mangas e fez, né, no Brasil. Então, a nossa engenharia de materiais, ela trouxe vários outros benefícios, eu acho. E eu acho que vou parar de falar por aqui, porque se ela existe hoje é porque existe gente como o Elias, né, como o Henrique, que são outros engenheiros de materiais que estão aqui, o Márcio, e toda essa coorte de engenheiros de materiais que muda o Brasil pelas empresas, pela sociedade. E a engenharia brasileira ainda precisa de muita coisa melhor. Eu acho que uma das funções de política de Estado, não de governo, a política de Estado que tenha continuidade, é a melhoria da engenharia brasileira, que ainda precisa ser muito melhorada. Eu agradeço a vocês a oportunidade de fazer essa pequena história, introdução, e lembrar os grandes amigos internacionais de Berkeley, como o Marshall Merrill, que veio aqui, do Texas, como o nosso querido professor Brunson, que certamente o Roberto vai mencionar, dos nossos amigos da Inglaterra, que foram muito importantes, dos nossos amigos de Pittsburgh também, onde o Vanderlei esteve. Em suma, foi uma conjunção, e os políticos, porque se não fosse... olha, existe um negócio chamado Triângulo de Sábato, que é governo, universidade ou criadores de conhecimento e empresa. Se esse triângulo não funcionar, não turbinar,
você não tem desenvolvimento no país. Triângulo de Sábado. Foi outro que eu chamei, um argentino maravilhoso, que era um dos maiores especialistas em metalurgia da América Latina. Ele veio me ajudar também. E esse Triângulo de Sábado, ele representa a união, então, de esforço entre o Estado, as empresas e a universidade. Eu acho que nós conseguimos fazer isso aqui em São Carlos, há 40 anos atrás, quando o Estado, representado pelo Dr. Ernesto Pereira Lopes, que ao mesmo tempo era um grande empresário em São Carlos, mas foi presidente da Câmara Federal dos Deputados. E nós conseguimos o apoio dele, do deputado Lauro Cruz. Sem eles, não teria sido politicamente criada a universidade. Nós demoramos 7 anos para criar essa universidade. Depois que ela veio como útero, aí veio a engenharia de materiais, tecnologia educacional, o que se chama hoje meio ambiente, que trouxemos o professor Tundizi também. Então, a engenharia de materiais foi possível porque funcionou com o apoio de muita gente, da comunidade de São Carlos. A comunidade de São Carlos se organizou para apoiar a criação da universidade. Os políticos, né? Um grande político que nos ajudou muito, que eu não posso esquecer o nome dele, foi o ministro Reis Veloso. O ministro Reis Veloso e um grande organizador, que foi o professor José Pelúcio Ferreira, que criou a FINEP. Ele veio a São Carlos e me ajudou. Arrumamos um contrato do BID de $2 milhões, e foi com esse contrato que nós conseguimos impor uma qualidade nova na engenharia brasileira, comprando equipamentos, e inclusive na própria USP também. Eu fui coordenador desse projeto. Se não fosse, então, recursos políticos, recursos de gestão, né? Recursos da universidade, porque eu saí da USP, né? O Vanderlei saiu da USP, o Zé Roberto também, quer dizer, nós pudemos dar, então, aquela base universitária séria, né? A coisa. E as empresas, né? As empresas foram fundamentais, porque foram elas o receptáculo da engenharia de materiais. Se elas não aprovassem o nosso engenheiro de materiais, não dessem empregabilidade, não resolvessem os seus problemas de inovação, a engenharia de materiais seria mais uma dessas carreirinhas, né? Que você encontra por aí, com às vezes um nome muito comprido, né? E que não dá emprego, não dá desenvolvimento e não dá autoconfiança ao povo brasileiro, né? A única outra coisa que fez isso no Brasil é o futebol, né? Só que nós ainda não temos os Pelés da ciência, mas já temos muito jogador bom em engenharia de materiais, tanto que eles são até chamados para o exterior. Nós temos engenheiros de materiais em muitos países do mundo, né? Eu conheço alguns saídos aqui que são contratados também com salários elevadíssimos. Aí não é o foot drain, é o brain drain, né? E nós precisamos trazer esse pessoal de volta. Mas a engenharia de materiais, eu acho que é um exemplo de ouro, né? De como se pode fazer as coisas em equipe e fazer as coisas como política de Estado, não de governo. Uma coisa que permaneça por 40 anos. Eu só vou tomar o tempo e contar uma outra historinha, que foi a seguinte. Nós precisávamos de desapropriar um terreno para criar a Universidade Federal. E esse terreno, a meu ver, seria fundamental. Você não constrói uma universidade com paredes, nem com terreno, mas ela precisa no futuro disso. Então nós conseguimos, graças ao Dr. Ernesto Pereira Lopes, ao Veloso, ao deputado Lauro Cruz e aos prefeitos que vieram depois aqui da cidade, fazer a desapropriação da fazenda Tranchã, que tinha 360 alqueires. Aí aconteceu uma coisa gozadíssima, que o dono da fazenda Tranchã ofereceu metade da fazenda, 180 alqueires, de graça. E ele ficaria com os outros 180, porque aquilo ia valorizar tanto, que seria um grande negócio. E eu me opus.
fortemente. Olha, essa universidade não é uma universidade para 40 anos, nem para 50. É uma universidade para séculos. Então nós vamos precisar de espaço. E não fiz uma inimizade até grande com o prefeito da região, porque ele tinha que cobrir o dinheiro. Né? Mas o doutor Ernesto segurou a barra e foi possível a Universidade Federal ter então essa área que permite a ela sobreviver por séculos, né? Com uma base, coisa que não aconteceu com a USP aqui, né? Que foi criada sem uma visão de futuro muito ampla. Então são histórias, né, que a gente conta e que ficaram na história, uma espécie de arqueologia. Só restam as múmias como eu, né? E os cadáveres aí, semi-cadáveres, né? Mas, felizmente, tem essa juventude aí que está sendo, inclusive, criada e recriada continuamente pela Universidade Federal. Eu tinha uma esperança que a Universidade Federal fosse a universidade de maior qualidade do Brasil para assuntos novos, como tecnologia educacional, meio ambiente, que naquele tempo a gente chamava de ecologia. Então chamamos o professor Tundise. Para a educacional, chamamos o professor Luiz Paulo Maia, que era um grande professor. Chamamos gente do Aneli Maia, chamamos também o pessoal de informática, que eu julgava que ia haver ensino à distância. E veio o Cato para cá e criou um dos primeiros centros de ensino informatizado. Da minha turma, primeiro classificado no vestibular. Então, eu acho que a Universidade Federal ela foi realmente um centro de visão para o futuro. E a engenharia de materiais, eu acho que é a maior medalha no peito da Universidade Federal. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais. E certamente os outros companheiros, que sem eles não teria sido criada essa universidade. Então eu agradeço muito. Professor, nós que agradecemos e esperamos continuar contando com seus comentários na sequência, né? Melhor eu ficar quietinho. Não, acho que essa história é única, né? Então é muito importante a sua participação. Eu convidaria então o engenheiro Vanderlei para comentar sobre a sua participação, né? Que um aspecto que eu gosto sempre de destacar, que é a criação desse programa de integrado de estágio curricular, fundamental, né? O sucesso da engenharia de materiais se baseia muito nesse programa. Foi um dos poucos lugares que deu certo, porque já era inovador, né? A ideia já era sempre inovadora. E com certeza quem está assistindo, os ex-alunos vão lembrar que na vida deles esse estágio foi muito importante. Bom, eu sou Vanderlei Belmires Verzutti, formado em Engenharia Mecânica na USP, em 62, e a partir de 63 eu trabalhei por 8 anos com o professor Sérgio Mascarenhas no Departamento de Física, e fui fazer o mestrado com orientação do professor Sérgio nos Estados Unidos, e na volta do mestrado, em 1970, eu voltei em 68, mas em 1970, fui convidado pelo professor Sérgio para colaborar nessa implantação de um projeto cuja filosofia ele contou toda agora para vocês. Eu teria que materializar esse projeto que, para mim, era quase que um infinito do ponto de vista de dificuldades. Mas enfrentamos essa reação, inclusive, quando eu entrei na universidade, o professor Mascarenhas já tinha passado a reitoria para o professor Gurgulino de Souza, né? E ele era o presidente do conselho, e o nosso relacionamento era intenso, porque a idealização da universidade e do curso de engenharia de materiais tinha sido dele. E
o professor Gurgulino passava a ser o reitor de todas as áreas que a universidade trabalhava. Então, a primeira meta que nós tivemos foi fazer um vestibular que inclusive vinha com esse problema de aparente ilegalidades e tudo mais, mas nós enfrentamos essa situação e iniciamos o vestibular aqui em 1970. O importante desse vestibular é que ele já estava fora do período da época normal dos vestibulares. Então, nós nos reunimos, as pessoas que estavam envolvidas, inclusive a professora Carminda, era uma delas que faleceu esse ano, ela participando também, nós dissemos, nós vamos pegar quem agora como aluno? Só os que foram todos reprovados, né? Aí isso aí deu um desânimo muito grande. Falei, nossa, isso pode ser um problema para o primeiro grupo de alunos na universidade não atender os objetivos de qualidade que o professor Mascarenhas impunha, né? E surgiu uma ideia, que para mim foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram naquela época. Vamos fazer um vestibular e pegar os que serão os primeiros do ano que vem, do próximo vestibular. E essa ideia, em 3 dias nós tivemos que amadurecer uma ideia dessa, porque ela é interessante, né? Nós iríamos pegar aqueles que seriam os melhores do próximo vestibular. Então, elaboramos um vestibular onde os estereótipos seriam eliminados. As pessoas precisariam raciocinar. Então, toda a prova tinha solução na própria prova. Convencemos Dona Carminda, convencemos a matemática também na USP, que estava participando, o pessoal da USP de Engenharia Mecânica, que participava também do vestibular, e elaboramos uma prova dessa. A surpresa foi excepcional. Todos que entraram na universidade tinham as qualidades assim de lideranças, de crítica. Aparentemente foi um tiro no pé, porque eles quase destruíram a universidade. Um deles é o atual prefeito da cidade, né, que é o Barba. O outro era o Padilha, que foi do IPEM de São Paulo, da USP. Hoje ele é professor titular da USP. E os outros todos, assim, tem professor, o Zezão é professor lá da Federal. E era uma turma que causava um problema seríssimo para a gente, porque eles queriam saber o que era engenharia de materiais. Eles vinham com ideias querendo atropelar a engenharia de materiais. Mas esse ponto nos deixou muito satisfeitos, porque o grupo era realmente excepcional. Bom, a partir daí foi um grande problema tocar o currículo, porque o currículo tinha que ser elaborado do nada. Nós tínhamos que criar. Então, qual foi a ideia? Criamos um currículo básico, baseado na Universidade de São Paulo, que aqui nós tínhamos um bom exemplo de qualidade aqui. Com isso, daria 1 ano e meio, né, de tempo de criarmos e saímos pelo mundo criando achando tudo que era informações adequadas. Então nós tivemos informações do sábado, que o professor Mascarenhas já mencionou, do professor Cecchini, do ITA, do professor Fanflack, de Michigan, do professor Protzing e do professor Sérgio Sequeira Leite, e assim, professor Luiz Duarte, todas as pessoas que... E o Marshall Mary, né? Marshall Mary e outros que a minha memória não está muito boa, porque eu fiquei só 7 anos dentro da Universidade Federal, né? Depois, a partir daí, eu me transferi. Então, mas foi um trabalho intenso de formação desse currículo. Nós, sintetizando, conseguimos um currículo básico, forte,
e que eu acredito tenha sido um dos melhores currículos já criados em primeira mão, porque durou 30 anos. Ele foi ter a primeira reforma 30 anos depois, né? Que foi há 10 anos atrás. Isso. Mas, como mencionou o professor Elias, nós queríamos dar um diferencial para que a engenharia de materiais fosse realmente um curso que tivesse uma empregabilidade forte. E como eu tinha visto já nos Estados Unidos, o professor Mascarenhas já conhecia esses planos, nós discutimos a ideia do Cooperative Education americano, que muitas universidades americanas trabalham em sistema de cooperação com a empresa, com a indústria. Então, eu tive uma oportunidade de fazer uma visita a dezenas de universidades americanas e canadenses, institutos que não são universidades famosas, mas institutos de cidades menores, para estudar o processo. Trouxe um material enorme e, chegando aqui, pusemos para transformar todas essas ideias numa ideia sui generis nossa, que fosse compatível com a nossa legislação, primeiro, né, professor? Porque é realmente diferente, o aluno tem que ficar ligado à universidade, não pode se afastar, não pode pedir afastamento, e fomos criando as ideias e criamos o programa Cooperação. Esse programa Cooperação, no final do 3º ano, o 4º ano, começou a operar. Aí nós tivemos uma relação com as empresas de metalúrgica, empresas de plástico, empresas de polímeros, e lutamos para que os nossos estudantes tivessem a oportunidade de ter um semestre em tempo integral nessas indústrias. Foi um trabalho muito difícil, porque as indústrias realmente brasileiras não puseram nenhuma objeção, mas as multinacionais, que traziam tudo feito dos seus países de origem, se opunham a colocar um potencial cientista, né, um potencial criador, porque estava dentro dos seus laboratórios, ou das suas áreas de produção. Então, nós tivemos algumas dificuldades, principalmente na área de polímeros. Não existia nada no Brasil que fosse feito no Brasil. Tudo era só vendido para uso, e não para transformar, para criar, para se projetar. Então, mas depois da 2ª ou 3ª turma as coisas já começaram a aparecer mais fácil, mais possíveis, porque iam cadastrando mais empresas, até que faltava aluno para as empresas que queriam. Chegou a um ponto que faltava aluno para as empresas que estavam interessadas nisso. A empregabilidade da primeira turma foi fantástica, porque todos saíram bem, se tornaram grandes profissionais dentro das suas empresas, diretores, ou ficaram em universidades, foram para a universidade, outros campos no Brasil. E a partir daquela época já havia interesse da Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade da Paraíba, implantar engenharia de materiais. Então nós já estávamos vendendo know-how Então, a minha posição dentro desse sistema, em 1976, eu saí da universidade porque eu tive que ir para a empresa particular, para a nossa empresa, que era da família, e eu trabalhei com a seguinte posição. Nós tivemos o criador de tudo, que é o professor Sérgio Mascarenhas. Eu contei com um apoio ímpar, e sem o qual seria quase impossível tocar toda a burocracia da coisa, porque eu me dedicava mais à parte aplicativa do programa, do professor Gurgulino de Souza,
que foi o reitor. E eu fui um catalisador, né? Entrei, fiz acontecer e saí e as coisas continuaram. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse programa, desses 6 ou 7 anos que eu estive envolvido com o programa, mas eu já conheci o professor Sérgio Mascarenhas desde 58, quando eu entrei. A motivação foi no primeiro dia de aula, professor. Primeiro dia de aula de física já foi o suficiente para entender assim, as coisas futurísticas que ele fala, porque a filosofia que ele põe é fácil de se entender, é fácil de se impregnar dela. Não tenho dúvida que até quem está ouvindo, quem vai ouvir esse vídeo, vai se impregnar dessa filosofia progressista que traz benefícios para... O senhor nunca deixou, enquanto eu trabalhava como pesquisador, nunca deixou de dizer que o quanto isso poderia ser aplicável no futuro, né? As pesquisas de física com materiais sólidos, aplicação para telefone, aplicação para filme de televisão, né, professor? Aconteceu, né? Mas a gente está muito... Após esse período, eu continuei muito contato com a universidade, mas só de relacionamento de uso e tal. Fiquei muito... Nunca deixei de admirar o desenvolvimento que aconteceu depois, principalmente com o apoio do Zé Roberto e outros professores que entraram no começo da universidade. O Zé Roberto entrou em 1971 e a partir daí ele foi, 1 ano ou 2 depois, foi para fazer o doutoramento. E quando voltou, ele ficou tocando todo esse... E eu acredito que todas as pessoas que foram envolvidas com a universidade foram de extrema qualidade, professor. Essa foi a razão. Eu não me incluo nisso porque eu sou seu aluno e segui a sua orientação. Talvez a criação minha foi pouca, né? Mas os nossos colaboradores que participaram tiveram muita qualidade e contribuíram assim, de forma fundamental para que o desenvolvimento dessa engenharia fosse no nível que está hoje, né? Que é uma realidade inequívoca, né? Acho que não tem dúvida disso. E eu acho que foi o meu maior orgulho profissional foi ter trabalhado nesse projeto, professor. Muito bom, obrigado. Então eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Zé Roberto, para ele poder comentar a respeito, né, das suas atividades, e também gostaria principalmente de comentar do reconhecimento do curso, porque ele participou intensamente do estabelecimento das atribuições da profissão também, que era fundamental, né? Poderia complementando com essas informações. Sem eles, né, não seria possível a continuação do curso. Eu quero agradecer ao colega de trabalho, ainda o chamo de colega, o Elias, que também foi aluno da gente em alguma disciplina lá para trás, mas eu acho que esse é um momento bom para a gente falar de fatos, de circunstâncias da história da engenharia de materiais e da federal, e eu vou aos poucos falar de pessoas. Eu gostaria que vissem em mim a mesma fala de uma pessoa que fez tudo comigo até 84, quando faleceu. É o Dionísio Garcia Pinatti, que foi colega em todas as etapas onde eu atuei, ele atuou junto. Fui padrinho de filha dele, coisa assim. Então, nós nos conhecemos no Instituto Álvaro Guião, aqui em São Carlos. Na época, o professor Sérgio talvez
nem lembre mais, mas deu uma palestra sobre efeito Costa Ribeiro naquele anfiteatro do Instituto de Educação, em 1965. E isso chamou a atenção e ficou ali guardado. Pinati vindo lá de Monte Aprazível, nós entramos na Escola de Engenharia de São Carlos para fazer engenharia mecânica. Então a nossa trajetória seria de um engenheiro mecânico, na época incentivados, muito motivados pelo milagre econômico. Eu teria sido um excelente projetista de automóvel, né? Era indústria automobilística, esse tipo de coisa. E em 66, Milton Ferreira de Souza, você também, me permite me chamá-lo assim, nos mostrou uma série de coisas que estavam brotando no grupo de eletretos, no grupo de cristalografia da professora Ivone, do próprio Nicolau Januzzi, do Milton, e nós fomos bolsistas de iniciação científica por 4 anos até 1970. Isso é lá embaixo ainda no E0, chamado E0, onde é o CDCC. Subimos para o prédio da física aqui em cima, instalamos o equipamento. Nicolau Januzzi defendeu o doutorado contigo em 70, 71, se eu não me engano. Trabalhei com o equipamento dele. E o Dionísio Pinati com ultrassom, estudando propriedade de agregação de íons em cristais iônicos. Cristais crescidos já aqui e tudo mais. Nessa fase, tanto eu como o Pinati, nós ouvíamos e participávamos da pré-história da Federal e da Engenharia de Materiais. O professor Sérgio lembra bem detalhes, mas eu me lembro e recentemente fiz um levantamento, estou com tudo fresco na cabeça, mas o Dick Williams, Richard Williams, da RCA, e o David Welch, de Princeton, participaram até do aprendizado do português. Isso eu vi no currículo do Richard Williams, que passou mais de ano aqui. Ele aprendeu português e ele foi um dos autores, junto contigo e David Welch, a primeira proposta do que seria uma engenharia que vocês chamaram de engenharia de ciência de materiais. Eu vi palestra, me lembro de ter ouvido palestra do professor Richard Williams, do David Welch, e na época era bolsista da USP. Eu ouvi falar que em São Carlos haveria a possibilidade da instalação de uma universidade federal, que aconteceu legalmente, tudo perto de 69, se eu não me engano, e a gente inclusive era contra. A gente dizia, mas para que uma universidade federal? Vamos estadualizar essa proposta, isso falando como estudante, professor. Então, o pessoal da USP falava, vamos estadualizar isso, não precisa fazer uma outra universidade em São Carlos. Na verdade, tanto Lauro Monteiro da Cruz, o Dr. Ernesto Pereira Lopes, tinham a oportunidade em Brasília de criar uma universidade no único estado que não tinha uma universidade federal. E o discurso era o seguinte, olha, se nós temos a maior contribuição de impostos, nós temos a maior participação em população, em empresas, nós poderíamos também ter uma universidade federal no estado de São Paulo. Essa universidade, no momento de sua criação, deve ter sido 65, 66, ela foi criada como Universidade Federal de São Paulo. Né? Era a Universidade Federal de São Paulo. Mas em 69 houve uma mudança, algumas razões aconteceram, e ela se consolidou, se instalou na Fazenda Trancham e se transformou na Fundação Universidade Federal de São Carlos. Isto criou um jargão que já se esqueceu, mas estava no cabeçalho dos papéis da Câmara Municipal, Dr. Antônio Stella Moruzzi e outros escreveram São Carlos, sede da Universidade Federal. Da Universidade Federal. Você se lembra disso? Então, nós comemoramos a existência da Universidade Federal pelas características da cidade de São Carlos. São Carlos era uma cidade central no estado, uma cidade com tendências de geração acadêmica, que depois nós ouvimos falar em cidade da tecnologia,
Mas a Universidade Federal de São Carlos mesmo começou a funcionar em abril de 1970, depois dessa situação difícil do exame vestibular, onde só 2 cursos foram criados. Proposta do professor Sérgio, na terceira reunião do Conselho de Curadores, em novembro de 69. Palavras deles textuais: nós precisamos colocar em prática, em funcionamento, essa universidade com as suas atividades educacionais, para as quais eu tomo a iniciativa e proponho 2 cursos. Aliás, eram 3, mas eu depois entendi o porquê. Um da área educacional, tecnologia educacional, e um outro da área técnica, era dito assim, que deveria ser um curso de engenharia de ciência dos materiais, com 80 vagas, eu me lembro disso, até o senhor propôs o número de vagas, 80 vagas para o curso. Mas isto significou, então, que nós íamos criar uma engenharia que ela era inclusive fora do país pouco conhecida como tal, como essa engenharia. Então, na pré-história da coisa, tanto eu como Dionísio Pinati e outros, nós começamos a ver que nós como engenheiros tínhamos que repensar um pouco o que a gente ia fazer. Por uma coincidência, eu me formei, o Pinati também se formou em 1970 e a universidade começou a funcionar em 1970. Então, nós tivemos a oportunidade de ir para outro lugar ou ficar na academia. Chegamos na Universidade Federal de São Carlos, no fim de 1970, já tinha uma turma instalada, 50 alunos naquela época. O primeiro presidente do diretório é o Oswaldo Duarte Filho, que é o reitor, foi reitor e é o prefeito da cidade. Eles eram exigentes, afinal de contas, que engenharia é essa de vocês? Bom, em fevereiro de 71, eu e Pinati fomos os 2 primeiros contratados quando o Vanderlei Sverzut era diretor do Instituto de Ciências, e nós tínhamos que instrumentalizar o currículo desse curso, até o fim de 71, porque depois entrava a parte profissionalizante. Então, um dos trabalhos que precisaria ser feito era uma boa concepção da engenharia de materiais, como também uma clareza no estabelecimento do currículo desse profissional e para que ele ia servir. Então as características do currículo e tal foram discutidas, me lembro muito bem, eu estava em lua de mel, não conheci o professor Brotzi nesse período, foi início de 71, o segundo semestre de 71, mas o professor Heitor Gugulino, o professor Sérgio, conheciam o professor Brotzi de um programa de intercâmbio com os Estados Unidos, e ele falava muito bem português. Eu chamo, o professor Franz Richard Brotzi, recém-falecido, eu chamo de um alemão naturalizado americano mais mineiro que eu conheci, contador de história. Falava muito bem português. Então, entre 71 e 72, nós recebemos visitas de pessoas como Ernesto Sábato, da Comissão de Energia Atômica da Argentina, o professor Ramalho, da Universidade de Laval, do Canadá, o professor Franz Brotzi e alguns professores brasileiros do ITA e tudo mais. A primeira coisa que esse pessoal nos pediu, o professor Sérgio se lembra disso, porque ele foi o primeiro a concordar e aceitar a sugestão desses 3 grandes professores, é que nós não mantivéssemos uma engenharia de ciência de materiais, que era o que o senhor sempre pensou, uma engenharia de materiais mesmo, uma engenharia na indústria, dentro da indústria, transformando dentro da indústria. Isto foi aceito, foi mudado então o título do profissional, foi colocado características para o currículo, que depois a gente trabalhou muito, e tanto Vanderlei, eu, Luiz Duarte e o Pinati, nós apresentamos em 2 congressos. Foi o 2º Congresso Nacional de Física, Estado Sólido e Ciências Materiais em Brasília. Nós fomos lá e apresentamos o currículo nesse fórum. E o outro foi em fins de 72, no Rio de Janeiro, quando houve um encontro latino-americano
E nós apresentamos também o currículo lá, foi muito bem aceito como proposta. No meio do caminho, o professor Sérgio tinha contato com o professor Marshall Frederick Merrill, da área de metalurgia física de aços em Berkeley, na Universidade de Califórnia, e ele passou por aqui. Vocês devem estar lembrados, ele tinha debaixo do braço a minuta de um livro que trazia de Kanpur, da Índia, de experiência de ciências materiais. Isso em 72, publicado na Índia. Aí nós aproveitamos isso também, chamamos o professor Marshall e dissemos, vamos traduzir esse livro. E quem fez o trabalho braçal fui eu, 73, estava publicado pela Blucher, fomos com o professor Gorgolino, o Vanderlei Verzutti, eu e Marshall, a São Paulo 2 vezes, ele autorizou, e nós estávamos estabelecendo o primeiro roteiro de ensino de ciência de materiais, por uma experiência que havia dado certo em Kanpur, na Índia, que o professor Marshall Merrill trouxe para cá. Esse livro até hoje é citado, é o único que existe no assunto, o tradutor não foi grande coisa, hoje eu reconheço, mas valeu, foi aquilo que valeu. Então, nós fizemos um trabalho que era, a cada ano, a cada semestre, lançar uma disciplina, lançar as disciplinas aos alunos, criando-as no ato e buscando um professor para oferecer, né? Isto foi possível com gente daqui, gente do ITA, né? E alguns estrangeiros que o projeto BID viabilizou. Nós trouxemos o professor Fischer, nós trouxemos aquele professor da área de reologia do Japão, né? Enfim, mas esse trabalho, quer dizer, essa montagem de um currículo visando o perfil de um profissional para a engenharia com contato direto na indústria, ele foi artesanal. Isto é a maior honra, maior orgulho do Franz Brossi mesmo, entre outros, que agora 25 de maio faleceu com 95 anos, mas ele dizia, o meu maior orgulho, nem na Rice, nem nos Estados Unidos eu fiz isso, mas eu consegui participar de um fenômeno num país subdesenvolvido, numa universidade sem tradição, de criar um dos melhores e maiores programas de formação do recurso humano, de pesquisa e de interação com a indústria. Isso dito por ele, né, mais de uma vez. Então, a gente participou de um processo em que nós crescemos, nós amadurecemos, tiramos o doutorado, eu fui chefe de departamento, eu fui coordenador do curso várias vezes. Aí, num dado momento, nós paramos para pensar e dissemos o seguinte, olha, esse engenheiro de materiais, ele tem uma importância transcendente. A própria empresa não conceituava bem, professor Sérgio. A empresa perguntava, mas engenheiro de materiais é o quê? É administrador de almoxarifado? Materiais. Fazia lógica, fazia sentido administrar materiais no almoxarifado. Então deve ser isso. Ah, mas é um pesquisador de laboratório? Não. Então, eu particularmente trabalhei muito nessa concepção de engenharia de materiais por si, etc. E nós tivemos algumas coisas excepcionais que a universidade, por ser nova, por estar em instalação, experimentando um currículo, nós pudemos fazer. Uma delas, muito boa até hoje é manter os 3 grupos, as principais áreas unidas, as principais áreas juntas, né? Eu devo dizer que a história da engenharia de materiais e da Federal de São Carlos, ela teve pessoas, eventos muito importantes que facilitaram as coisas. Eu acho que no momento em que nós ouvimos especialistas nacionais, especialistas internacionais, e nós tínhamos uma reação muito grande ao conceito do curso. Havia ciumeira, né, outras instituições que tinham dificuldade de entender que não dava para criar um profissional mais generalista da área, interdisciplinar, que isso não ia ter utilidade prática e tudo mais. Então, havia partidários da engenharia metalúrgica somente, da engenharia cerâmica somente, engenharia mecânica de processos e acabou. Então,
as dificuldades que o professor Sérgio passou, em que não se deveria criar engenharia de materiais, precisava explicar o que era isto, é que não se via e não se entendia a engenharia de materiais interdisciplinar como algo útil. Então nós tivemos dificuldades, reações. Mas isto, com o tempo, foi amainando, e nós só tivemos um segundo curso 9 anos depois, criado lá na Federal da Paraíba, pelo Lindolfo, lembra foi reitor lá e foi presidente do CNPq, Linaldo. E nós vimos que... Linaldo Cavalcante. E nós vimos que a experiência precisava ser também rebatida lá em Campina Grande, na Paraíba. Isto, nesta época, em 79, não havia o currículo mínimo. Não havia currículo oficial no país para engenharia de materiais. Então nós tínhamos um caráter excepcional de aprovação do currículo. Não havia o reconhecimento formal do curso após 74, 75, e o professor Heitor Gurgulino de Souza organizou a papelada, foi a Brasília, reconheceu o curso. Em 1976, já havia acabado de chegar de Houston, já com doutorado, saíram as atribuições profissionais regulamentadas pelo sistema Confiacrea e o Ministério do Trabalho. Bom, a partir daí, todo mundo já sabia dizer o seguinte: eu não vou morrer de fome, quer dizer, eu vou poder assinar contrato, vou poder ter carteira de trabalho e tudo mais. Mas acontece que nos postos de trabalho das empresas, os rapazes estavam funcionando bem. Então, o aluno da primeira turma, junto com o da segunda, junto com o da terceira, já era uma porta aberta e começaram a buscar engenheiro em São Carlos. Hoje, nós temos da ordem de 30, 32 cursos de graduação em engenharia de materiais. Nós fomos pioneiros também, em 79, em criar pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, com essa proposta. Hoje são da ordem de 50 ou 60 programas, a maioria com esse nome. Então, carregando isso, está sempre o Fiscar ao lado, está sempre São Carlos ao lado, está sempre o nome do professor Sérgio junto. Então, eu só posso dizer o seguinte, que de algo que poderia ser uma mera experiência, o Brasil estava precisando da engenharia de materiais. Eu me lembro muito bem, desenvolvimento de ligas. A gente chegava de Houston e dizia: olha, nós podemos trabalhar na área de fragilização ao hidrogênio em ligas, superligas. Ninguém sabia o que era superliga, olhava, né, superliga, que é isso, né? Então, de repente, a própria nomenclatura mudou. A área de polímeros foi muito boa nesse particular, e a cerâmica também. Então, o fenômeno foi um fenômeno social mesmo. Eu fui várias vezes a Clark e a outras empresas aqui em Valinhos. Nós íamos conversar com empresários, e os empresários diziam: olha, nós não precisamos de engenheiro de materiais. Aí nós conversávamos com eles, e eles diziam: mas eu estou precisando de um cara que faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Mas então esse é um engenheiro de materiais. Então nós estávamos conversando, professor, com pessoas que estavam nos ajudando, e nós os ajudando a identificar o papel do engenheiro de materiais na empresa. O Vanderlei lembra muito bem disso, que ao chegar numa empresa como a Bosch, né, a Bosch tem problema de isolamento, tem as velas de ignição, tinha toda a parte elétrica e eletrônica de automóveis. E quando a gente chegava numa empresa dessa, ele falava: mas esse engenheiro também faz isso? Então deixa aí. Então, na verdade, o fenômeno foi catalisado pela própria natureza da atuação do engenheiro na empresa, né? Então, a gente saiu do campo da academia e foi conversar com gente que precisava fazer normas novas, normas técnicas novas, até hoje, né, Elisa? Normas técnicas novas, precisava melhorar o conhecimento em especificação de materiais,
precisava ensaios não destrutivos e tudo mais. Então, tudo isso era exigência, o meio estava exigindo. Então, hoje nós devemos ter quase 2.000 engenheiros de materiais formados, 30 a 32 cursos de graduação, né, em universidades brasileiras. Nossos colegas, depois que eu saí da universidade, alguns colegas já ajudaram a criar curso na Argentina, que eu soube, né, na Venezuela também. E então o fenômeno se abriu e, na medida em que se consolidava a engenharia de materiais, ia recuando aquele fenômeno de criação de engenharias metalúrgicas. Diminuiu. Quando nós formamos o nosso curso, a nossa primeira turma, existia 8 ou 10 cursos de engenharia metalúrgica. Hoje deve ter uns 12, 14, por aí, 40 anos depois. 40 anos depois. E nós começamos com um segundo, 9 anos depois na Paraíba, e chegamos a uns 32. Então, acho que tem alguma coisa aí de energia livre que estava favorável ao fenômeno que aconteceu espontaneamente e tinha que acontecer. Muito bom. Então eu deixaria então para a gente encerrar essa etapa, né? À vontade, professor Sérgio, quiser fazer alguns outros comentários. Não, eu só queria falar umas 2 ou 3 coisas mais de curiosidade também, né? Porque tanto que o Vanderlei falou e do que o Zé Roberto falou, né? Muito interessante. E algumas curiosidades só. Primeiro é o seguinte, eu fui colega do Marshall Merriam em Pittsburgh, que era no Carnegie Institute of Technology, que era um templo na parte de física de estado sólido. Lá tinha também a Universidade de Pittsburgh, onde o Vanderlei esteve. Temos muitas amizades lá, no sentido de intercâmbio. E o Marshall Merriam foi meu colega, eu era professor convidado, ele estava fazendo doutorado, eu ajudei inclusive no doutorado dele, ficamos muito amigos. Depois ele foi criar La Jolla, que é hoje uma das universidades mais brilhantes, né, no sistema da Universidade de Califórnia. De La Jolla ele foi convidado para ir à Índia, e eu tinha sido convidado para visitar os institutos tecnológicos na Índia. E ele estava num deles, em Kanpur, e eu fui lá também. E depois ele veio a São Carlos e nos ajudou nessa tarefa de colocar a engenharia de materiais, por assim dizer, na literatura, né? Da estrutura do curso, que então foi ajudado amplamente pelo Zé Roberto, traduzindo o livro, que eu acho que foi um dos livros pioneiros. Foi até hoje. Até hoje. Outra pessoa que foi muito importante, que você citou, foi o Richard Williams, de empresa, da RCA em Princeton. Ele foi o criador do videodisc. Quer dizer, era gente que sabia lidar com materiais, fazer os materiais ficarem inteligentes. Me lembro que ele chegou ao Brasil, olhou na nossa biblioteca da física e disse: puxa, mas não tem nenhum livro em português sobre física de estado sólido. Escreveu em português, um americano, um dos primeiros livros de física do estado sólido no Brasil. Recentemente, ele foi eleito cidadão honorário de São Carlos. Ele mora em Princeton, é aposentado, e eu tive a ocasião de voltar lá, coisa de alguns meses, para entregar o diploma, que ele não pôde vir, que ele estava com um problema cardiológico. Então, mas ele é cidadão honorário de São Carlos. O outro caso que aconteceu, que é curioso, né, foi o caso do Tolentino. O Tolentino, ele trabalhava comigo no antigo instituto, na realidade no departamento de Física Geral Experimental e Química, no E0, lá onde é o CDCC hoje. E eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Tolentino, que era professor de Química, professor secundário, mas um
realmente uma pessoa maravilhosa. E levei-o para a Federal. Mas aí aconteceu um problema sério. O Tolentino não tinha doutoramento. Não Como tinha é que eu graduação equivalente a... porque eu tinha um curso de Química Técnica. Exato. Então aí, quando eu propus a nomeação dele, disse, não, mas ele não tem curso, não tem doutorado, isso não tem problema. Eu reuni o conselho de curadores e disse, vamos dar um título de doutor honoris causa ao Tolentino. Foi o primeiro título de doutor honoris causa de uma universidade que tinha sido recém-criada. Você podia dizer, mas esse pessoal é louco, é ridículo, como é que vai dar um título? Mas aí o Tolentino ficou devidamente diplomado, doutorado, e foi ser uma das pessoas essenciais da Universidade Federal. Você veja como esse negócio de quebrar a burocracia é importante. Aliás, eu tenho até uma lição a dar. Tudo que eu fiz na minha vida foi ilegal. Tudo. É gozado. Quando eu olho para o meu passado... E por que foi legal? Porque eu tive que quebrar uma realidade jurídica absolutamente obtusa, que é fruto dos 500 anos de cultura portuguesa colonizadora. Então, quando eu vim para São Carlos, eu não tinha o doutoramento. Não tinha doutorado. Eu me formei no Rio, vim para cá, eu e minha esposa, não tinha doutorado. Tinha bacharelado, mas não tinha doutorado. Então, eu fui nomeado professor catedrático, titular, na USP, sem doutorado. Era ilegal. Aí, o que eu fiz? Eu fiz, logo no ano seguinte, eu fiz a livre docência. Com 1 ano de São Carlos, eu fiz a livre docência e aí aquilo vale como doutor. Veio de trás para frente. Não, nunca fiz o doutorado, nunca fiz, não tenho doutorado. Veio de Fiz a frente para livre trás. docência. E logo depois fiz o catedrático, certo? Fui o primeiro professor catedrático da Universidade de São Paulo no interior, por concurso. Então, depois eu fui criar o curso de Física, o Instituto de Física e Química da USP em São Carlos. E aí era preciso uma mudança no Estatuto da USP. Da USP, eu lembro disso. E eu aí consegui que passasse no Conselho Universitário a criação do campus, que aí teria a engenharia, o Instituto de Física e Química e a matemática. Mas não poderia ser legal se não saísse no Diário Oficial. Aí eu consegui adiar a publicação do Diário Oficial por um dia, que era ilegal, você não pode, você tem que ter o Diário Oficial no dia, com as coisas e aí conseguimos que o Abreu Sodré, que era o governador, introduzisse o campus de São Carlos da USP. Ilegal. Certo? Se eu for contar as ilegalidades, coisas que eu fiz, vamos botar na prisão. Vou te prender, hein? Tá certo? Não, porque você só pode fazer coisa nesse país se você quebrar a burocracia. E para quebrar a burocracia, você é ilegal. Sim. Quando eu criei a Embrapa aqui, né, eu era físico. O presidente da Embrapa, quando eu propus a ele que a Embrapa não podia só ter agrônomo, biólogos e tudo isso, né? Ele disse, mas como é que você vai botar um cara aí que é um físico, que não distingue uma banana de uma cenoura, fazer uma unidade da Embrapa no Brasil? Né? E eu, ilegalmente, fui o primeiro chefe geral da primeira unidade de instrumentação ilegal. Eu não podia, eu não era agrônomo, não era nada disso. Então, eu ando fazendo umas outras ilegalidades aí também, né? Porque o Brasil tem que funcionar por quebrar a burocracia. Né? Então, Você flexibilizava a lei. Exato. A Universidade Federal foi um exemplo desse, né? Que nós tivemos que lutar tremendamente. Mas eu acho que eu já contei essas histórias aí, vou parar. Eu me lembro muito bem, eu vou emendar com essa história das ilegalidades. Em 76, recém-chegado de Houston, eu e Pinati fomos 2 primeiros a voltar. Em seguida tivemos 12, em 36 professores, 12 estavam no exterior. Isso foi outra coisa também. O MEC não gostava de ver gente fora em tanta quantidade. Nós chegamos a manter 12 professores em doutorado, um deles está aqui,
e os outros 24 ficaram segurando as pontas. A gente chegava em certos congressos e tal, dizia, olha, nós estamos precisando de professores, de gente preparada para termodinâmica de sólidos, para engenheiro. Mas como termodinâmica de sólidos? Nós precisamos de professor de reologia para um engenheiro. Mas como reologia? Né? Ciência de materiais. Então, nós tínhamos um leque de necessidades de formar pessoal que não existia nem na física, para formar um engenheiro, não existia nas outras escolas de engenharia química, engenharia metalúrgica e mesmo fora do país. Então, nós precisamos começar a treinar, a preparar. Eu mesmo sou um exemplo disso, vários outros, o Elias também foi, de dar disciplina pela primeira vez. Eu dei pelo menos 20 disciplinas do currículo desse curso. E era assim, vamos dar a disciplina pela primeira vez. Não fui o primeiro a oferecer ciência de materiais, que foi o Zimmermann e o Rogério Leite, mas nós pegamos o pessoal para dar uma disciplina de ciência de materiais para engenheiro. Como é que ensinava ciência de materiais para engenheiro? Né? Então, num certo momento, aquilo era estranho. Era estranho um engenheiro precisar estudar um pouco mais de ciência básica para ele poder ter formação e elementos para inovar, para criar coisas novas. E nós tínhamos um dilema. Eu, Vanderlei, Luiz Duarte e o Dionísio Pinato, nós éramos engenheiro mecânico, projeto de máquinas. E mais, projeto de máquinas operatrizes, de macro projeto, de coisas grandes. Então, de repente, o currículo representava necessidades de pessoal. O currículo, necessidade de laboratório. Necessidade de livros, bibliografia. Em 1980, eu fui desafiado também a traduzir para o português o livro do Albert Glasgow Guy, da Flórida, em Ciência de Materiais. E lá fui eu, metido a tradutor, traduzimos. Até hoje é citado. Era o segundo livro em português, porque o primeiro era o do livro amarelinho, capa amarela, do Van Vlack. Então nós tivemos um trabalho muito além de publicar currículo Lattes, ganhar prêmio, esse tipo de coisa. Nós crescemos e nós levamos à frente toda uma filosofia de formação de recurso humano via disciplinas, por exemplo. O professor Elias foi um dos primeiros a oferecer a disciplina de compósitos, que ninguém sabia o que era compósito. Que raio de material compósito é esse? Né? Nós tínhamos, por exemplo, reologia. Onde ia buscar um professor de reologia para engenheiro trabalhar com essa ferramenta? Né? Então, não foi o meu caso, mas o Dionísio Pinato ofereceu uma disciplina de reologia uma vez. Ele falou, deixa, eu vou estudar, eu vou sentar, olhar bem como é que se faz isso. Estudou e foi lá e abriu a disciplina de reologia ensinando reologia. Né? Então, de repente, quando a gente diz assim, o engenheiro de materiais hoje tem elementos de formação no contato com a indústria, formação básica, formação experimental. Me lembro muito bem do trabalho que deu, o Vanderlei foi um dos principais nisso, de ir ao Senai e pedir para criar um intercâmbio, né, com o Senai para formar profissional habilitado eu vou usar as palavras que vários usaram, a queimar a mão com o cavaco no torno, a saber furar, a saber ajustar. Então isso foi a disciplina desenho técnico e tecnologia mecânica. Então eu vou citar uma situação muito particular minha, mas vocês devem perceber que eu não tenho mais bigode, antigamente eu tinha. Em 72 eu fui chamado, o professor Vanderlei designava os professores para dar as disciplinas, eu e Pinati fomos oferecer desenho técnico para a primeira turma. Eu chego lá com cara de moleque, entro na sala, todo mundo lá, e eu conversando, no primeiro dia, alguém foi e passou a mão no meu traseiro. Eu olhei e falei, opa, pera um pouquinho, que falta de respeito. E eu me senti, né? Aí eu olhei, os alunos brincando comigo, pensando que eu era mais um da turma. Então passaram a mão no meu traseiro, eu falei, opa, peraí, deixa eu crescer o bigode, alguma coisa aqui, para impor respeito. Porque o que está acontecendo? Os alunos
os professores, estavam todos crescendo juntos, né? Nós estávamos todos evoluindo juntos. Então, a biblioteca, era difícil chegar a um ponto em que a gente fosse pegar o material de biblioteca e fazer uma lista para comprar livros. Quem recomendava um livro de reologia? Quem recomendava de termodinâmica de sólidos? Livro de Swalling, né? Nós não éramos professor de termodinâmica de sólidos. Então houve uma boa miscigenação, que até hoje existe, de botar físicos ensinando ciência de materiais, nós temos lá até hoje, pessoal de indústria, gente de indústria, foi o caso do professor Karl Ehrenberg, acho que da SKF, né? Que veio da indústria, ele era especialista em ensaios, veio dar aula prática de ensaios. Então o trabalho para buscar pessoas para oferecer um ensino de qualidade, harmonizado entre coisas que pareciam não harmonizáveis, esse trabalho foi muito, muito grande. Formadas as primeiras turmas, sempre fica mais fácil. Nós temos hoje no tema bastante ex-alunos. Na turma em que o Elias se formou, ele se lembra disso, foi a terceira, nós tivemos 8 da sua turma que foram convidados imediatamente a ficar na universidade. Todos bem-sucedidos, fizeram as suas carreiras, foram chefe de departamento, fizeram tudo o que tinha lá, mas tinha talento. Uma das coisas que o Vanderlei falou da primeira turma, o Márcio Giorgetti me contou isso, que foi feito um vestibular desafiador. Foi. E o pessoal que fez esse vestibular na primeira e na segunda turma principalmente, eles eram rapazes briosos, gente briosa, gente que estava a fim de formar um profissional muito bom, né? Então, eu acho que quando a gente fala que a Federal de São Carlos, o curso de Engenharia de Materiais, deu uma contribuição, essa contribuição ela não aparece. O meu currículo, do Dionísio Pinatti, do Vanderlei mesmo, não tem isso escrito em lugar nenhum. Não tem isso escrito. Só que eu vivi todas as etapas, do começo ao fim, trabalhando inovando caso a caso, né? Então, nós fizemos um trabalho que muita gente diz, artesanal. Deixa eu colocar uma posição dentro do que você fala. O grande objetivo que eu tinha para formar o corpo de professores era que esse pessoal eu não podia saber qual seria a experiência para um curso de engenharia de materiais, mas eu exigia que seriam os primeiros alunos das instituições onde eles saíram. Isso eu elogio o Zé e o Pinato, que eram os melhores, né, professor? Então, todas as pessoas tinham que ter qualidade, tinham que ter, essencialmente, serem bons naquilo que eles estavam fazendo, né? Isso daí foi uma das coisas que levou a dar certo esse programa, porque até hoje é um centro de qualidade dentro da engenharia de materiais. Mesmo dentro de toda a instituição, ela se destaca porque essa filosofia se manteve. Eu acho que é importante. Eu acho que isso foi muito importante, porque qualidade quer dizer inovação, né? Quer dizer evolução no sentido darwiniano. Quando você vê uma criança fazendo coisas lúdicas, ela está se preparando para sobrevivência. Então, a única coisa que mantém a sobrevivência é a capacidade de inovação, de criatividade. Isso não há dúvida nenhuma. Você vê que uma criança, ela é essencialmente criativa, é lúdica, ela está jogando. E eu levei isso para a indústria, professor. Por isso que nós sobrevivemos. Hoje em dia se fala inovação, mas que é, digamos, a bola do dia, é inovação, ciência, tecnologia e inovação. Mas essa palavra inovação, que tem muitas etimologias e tem muitas vertentes, até epistemológicas, né? Ela decorre essencialmente da teoria da evolução do Darwin. Se você não for inovador, você não tem sobrevivência. Foi o que aconteceu com a engenharia de materiais. Ela sobreviveu porque vocês viram a história contada pelo Vanderlei, contada pelo Zé Roberto, que eles foram inovadores, foram criativos. Agora, eu gostaria muito de pedir ao Elias que ele contasse uma coisa muito pessoal
mas que dá esse tempero para esse nosso bate-papo aqui, que é uma coisa que aconteceu com ele, na vida dele. E você desculpe eu ser indiscreto, mas eu gostaria muito que você contasse como é que você se tornou engenheiro de materiais. Interessante. Bom, alguns ex-alunos já conhecem um pouco essa história que a gente sempre conta quando a gente ministra alguma disciplina. A minha história na engenharia de materiais foi por um acaso, né? Como talvez tenha outros acasos aí de outros ex-alunos, mas eu sou da terceira turma. Foi o vestibular, foi quando o sistema da UFSCar entrou no sistema Mapofei, antigo sistema Mapofei, e nesse sistema Mapofei os alunos faziam o vestibular, como é feito hoje, escolhendo, né, as opções dos cursos e das universidades. E eu, quando fui fazer a minha inscrição para fazer esse vestibular, muito jovem, inexperiente, eu olhei lá no formulário e acabei anotando Universidade de São Carlos, que eu queria fazer um curso de engenharia elétrica, não em São Paulo, e um dos melhores estava aqui na ESC de São Carlos. E não sabia que existia outra universidade em São Carlos. Quando saiu o resultado do vestibular, meu pai ficou desesperado, porque ele estava contando, né, que eu viesse para a ESC, e ele falava, eu não me esqueço, ele dizia: você teve a contagem de pontos para entrar na ESC, por que você foi entrar na Universidade Federal de São Carlos? Eu fiquei assustado, porque me pegou de surpresa. ESC-USP, né? ESC-USP, essa é a Escola de Engenharia aqui de São Carlos. E aí foi um desespero. Meu pai falou: não, agora você faz outro vestibular, vai fazer semi-extensivo, faz qualquer coisa até lá. Mas aí decidimos vir a São Carlos e conhecer o que era esse curso, porque eu havia procurado o pessoal do cursinho não sabia o que era esse curso. Como o professor Zé Alberto comentou, imaginavam que fosse alguma coisa de almoxerifado, controle de materiais de almoxerifado. E aí viemos a São Carlos, eu e meu pai, né, eu sempre arisco, porque não sabia como me desculpar do erro, né, e meu pai puxando, não, vamos lá saber o que é e tal. Entramos na universidade antiga, ainda os ônibus não chegavam até o campus, a gente tinha que atravessar a estrada a pé, aquela história toda. Meu pai queria saber sobre o curso, fomos perguntar para um aluno, não sei se era da primeira turma, não sabia explicar o que era engenharia de materiais, mas ele foi muito gentil e falou com meu pai esperar que ele traria uma pessoa que conseguiria satisfazê-lo, né, que era o professor Mário Tolentino. O professor Mário Tolentino veio, conversou com meu pai, eu não sei o que eles conversaram, porque eles conversaram em particular. Meu pai voltou muito animado. Antes do dia nós arrumamos lugar na pensão, fiquei instalado em São Carlos, iniciei o meu curso, e meu pai, quando foi embora, me deixou aqui e falou o seguinte: começa aí, lá em julho a gente conversa, se você não estiver gostando, você faz outro vestibular. E depois dessa conversa, nunca mais conversamos nada a respeito. E eu fiquei fazendo engenharia, né? Passou por todos os cargos da universidade, né? Não apenas como aluno. Isso é uma prova que nós acertamos, professor. Eu tenho certeza que vários colegas também que estão hoje como docentes tiveram algumas experiências semelhantes, porque o grande sucesso da engenharia de materiais seguiram o seu ideal. Né? O ideal do professor Mascarenhas, porque mesmo sem saber muito bem para onde ia, o pessoal seguiu. Eu lembro que o professor Zé Roberto, conversando com o professor Pinati, eles falavam: você tem que ir para o exterior. Que área que você quer fazer? Eu quero fazer a área de polímeros, né? Materiais poliméricos. Você tem que ir para o exterior. Aí fizemos essa, né? Dirigimos, como eu dirigi para a área de polímeros, outros dirigiram para outras áreas, e o professor Zé Alberto comentou, chegou uma época de ter 12, né, professores. 36, Uma coisa interessante na observação do professor Elias que aconteceu
é aquele clichê famoso também, né? Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, o tipo da coisa que aconteceu com você, com o Vanderlei, com o Zé Roberto, né? Isso. Então, isso mostra também o espírito de equipe como essencial e é o espírito de inovação. Então, acho que a grande lição que a gente tem é a seguinte: agora, o que nós precisamos agora, além da engenharia de materiais? Né? O que nós precisamos? Né? Não só para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. Né? Então, eu acho que tem uma resposta por aí. Né? E eu, às vezes, penso, né, em propor algumas coisas nessas áreas novas. Né? E se eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido de criação de uma estrutura acadêmica nova, como a engenharia de materiais foi uma das primeiras carreiras multidisciplinares, né, e por isso ela deu certo, né, eu diria que atualmente nós temos essa grande chance se nós pensarmos em sistemas complexos. Acho que sistema complexo, engenharia de sistema complexo, não estou falando na física nem na química de sistema complexo, que essa daí já existe há mais de 50 anos. A gente já ganhou o prêmio Nobel com isso. Mas quem não ganhou ainda suficientemente foi a sociedade. O sistema complexo é aquela situação em que você tem tantas variáveis, né? Você tem, como o nosso cérebro, né, que você tem 1 trilhão de neurônios falando um com o outro, ou então, como você tem em certas transições de fase, como a transição de Bose-Einstein, né, em que uma porção de átomos começam a falar um com os outros e fazem uma transição de fase, com a qual você pode fazer um relógio atômico que tem um atraso de 1 segundo em 300 milhões de anos. Nós temos um relógio desse aqui em São Carlos, aqui no Instituto de Física. É o único relógio atômico do hemisfério sul. Certo? É um sistema complexo. Então, eu vejo que esse sistema complexo, que tem a ver com uma porção de fenômenos importantes, ela tem muito a ver com a engenharia. Porque a engenharia, vou dar só um exemplo, um carro, uma máquina dessa, tem o quê? Aí 100 mil variáveis, parafuso, prego, pneu, não sei o quê, né? Como é que você pensa? Você vai dedicar o tempo da sua vida igualmente aos 70 ou 100 mil componentes? Você vai jogar a sua vida fora. O que você tem que escolher? Você tem que pensar que aquilo é um sistema complexo e fazer a grande pergunta, que é a vida de vocês e a vida de qualquer sistema de engenharia ou não. Quais são as variáveis de controle? Essas variáveis de controle, no automóvel, por exemplo, elas não passam de 10%. Então, se eu for dar a mesma atenção a um parafuso lá da ponta, que eu dou a pressão do pneu, ou a temperatura do motor, ou se tem gasolina no tanque, eu não estou pensando nas variáveis de controle. Então, quando você entra numa fábrica de papel, numa grande indústria de eletrônica, né, num grande sistema aeroespacial, num avião, né, é um sistema complexo. A engenharia de sistema de complexo tem que ser criada. E aí essa é a engenharia que eu proponho, que é a engenharia do século XXI. É a engenharia que vai tratar do cérebro humano, da convergência digital, né, das telecomunicações globais, dos problemas oceanográficos. Essa engenharia que eu gostaria de propor que fosse criada aqui no nosso campo. Mas eu diria ao senhor que há um tempo atrás tivemos aqui mesmo no IA, que nós temos uma evolução do conceito antigo de que você partia de uma matéria-prima, transformava e tinha um produto. Matéria-prima vinha da natureza. Hoje em dia nós temos a sociedade de consumo produzindo matéria-prima adoidado. Excesso de
resíduo, excesso de sobra de processo, excesso de sobra de consumo. Então nós precisamos engenheirar essa nova matéria-prima. Então essa engenharia desses novos materiais, que é a reciclagem, tem que vingar. Mas olha, Zé Roberto, eu acho que você tem razão, mas não é aquele ponto que eu quis me referir. O ponto mais próximo é a nanotecnologia, que nós estamos entrando. São Carlos tem o único laboratório nacional de nanotecnologia para o agronegócio. Eu mesmo sou coordenador nacional de um projeto da CAP, tem 38 centros de bionanotecnologia, porque é um sistema muito complexo. Agora, eu não olho a coisa, por exemplo, dos materiais inteligentes, né, que cada vez vão ser micro-robótica, etc., tudo ligado ao material. Mas é a ligação com a complexidade do sistema que eu estou falando. Não é a evolução inteligente do sistema pontual, mas é o fato de você ter, por exemplo, você tem 6 bilhões de habitantes no mundo, e até o fim do século nós estamos esperando mais 6 bilhões. Aí entra todos os problemas de sustentabilidade. Isso é uma engenharia demográfica de sistema complexo. Então nós criamos o primeiro grupo de sistema complexo no Brasil, está sendo criado aqui em São Carlos, em interação com a Coreia do Sul e com a Alemanha. O representante desse grupo de sistema complexo, que é capitaneado pelo Prêmio Nobel 2007, não é Prêmio Nobel de 2007, o Ertel, ERTL, se aplica a sistema complexo em economia, sociedade, na bolsa. Então isso é que nós estamos precisando, porque o mundo explodiu tanto em conhecimento, em variável, que agora ele mesmo, a reciclagem, o lixo, tudo isso, a energia, as energias alternativas, a nanotecnologia, agora elas nos assustam porque nós sabemos só lidar com problemas de pequeno número de átomos, pequeno número de variáveis, pequeno número de elétrons, pequeno número de átomos. Então o que nós estamos precisando é uma nova engenharia dos sistemas complexos. Isso daí se aplica a telecomunicações, ao cérebro, aos materiais, se aplica a nanotecnologia, à agricultura de precisão. Então, a demografia, a bolsa de valores, a teoria dos jogos. Essa é o meu grande sonho que eu não vou ver realizado, porque eu estou com 82 anos, né? E tendo essas ideias malucas de engenharia da complexidade. É um nome que assusta tanto quanto a engenharia de materiais assustou 40 anos atrás. Mas, pessoal, olho nisso, porque nós vamos precisar disso. E se o Brasil não pega as coisas no começo, ele perde, porque se entrar na saturação, nós não chegamos lá, porque a competição é muito grande. Então, qual é o papel do Brasil? De qualquer sociedade subdesenvolvida? É pegar as coisas no começo, quando a derivada é pequena. Porque depois que saturou, sai da frente, você não vai ter recurso. Qual é, então, a grande saída do Brasil? É pensar realmente em coisas muito inovadoras. Ah, mas você vai ser inovador com a favela, com a violência, com tantos milhões de pessoas na linha de pobreza? Mas é aí mesmo que nós precisamos ser mais inovadores. Então, eu vejo que uma engenharia do sistema complexo é uma coisa que eu queria deixar ao fim dessa minha palestra aqui, desse bate-papo, como sugestão. Muita gente fala, que diabo é esse de sistema complexo, de engenharia de sistema complexo? Mas eles perguntaram, que diabo é isso de engenharia de material? Tá certo? Então, desculpem eu jogar esses sonhos aqui, mas eu acho que isso vai valer a pena. Precisa achar os jovens que compram a ideia, né? Você deu uma ideia, eu trabalhei 7 anos. Eu queria, Elias, fazer uma proposta que rápida, né? Mas eu gostaria que vê-la levada em frente. Eu não pude sair da universidade, mas eu queria formalmente, neste momento, frente a vocês todos que já conheceram essa história, propor que o DEMAEX leve ao DEMA
e ao CCT e à reitoria uma proposta de um título de honoris causa para esta pessoa aqui. Porque por ele nasceu Engenharia de Materiais, por ele nasceu o UFSCar. Não sozinho, claro, mas eu sempre achei que tem um buraco no reconhecimento do papel que ele fez. Mas E um honoris causa você tá da arrumando Federal muitas inimizades, viu? pode Porque eu ser, sou pessoa pode não ser. grata, você sabe Não, disso. mas eu queria tomar essa iniciativa de propor aqui, porque eu acho que só com esse sonho, só com as ideias, só estando à frente, aproveitando as oportunidades, é que a gente chega a concretizar. Eu vivi experiências assim e isso tudo que nós estamos falando aqui, outros poderiam ter feito, mas não com esse sucesso que nós alcançamos. Por causa das equipes, Não, por causa de gente como você. começou contigo. Começou com as suas ideias. Tá certo? Deixo registrado essa proposta. Eu tive o privilégio de participar de uma delas. Bom, eu então, só que já estamos adiantados, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação. Momento muito importante. Vamos tentar levar adiante essas ideias que estão sendo geradas aqui, porque são ideias, como o professor Mascarenhas falou, de futuro e do que vem pela frente, são novos tempos que vão aparecer por aí. E como a UFSCar sempre foi inovadora, ela pode tentar assumir mais uma etapa. E estaria encerrando então aqui esse bate-papo e esperando que esse registro aqui fique para sempre. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pela Muito obrigado, hein, oportunidade. Você é muito